apesar de muitas críticas, apesar de muitas críticas, a comunidade descobriu a importância da escola, a importância do professor, a importância da educação formal. E quando o Jean me pediu ontem à noite para eu fazer uma fala, eu fiquei assim meio... Até falei para ele, eu estou desligada da educação, mas na realidade não estou desligada. Eu fiquei 43 anos dentro de uma escola, trabalhando quase que, nesses 43 anos, quase que trabalhando manhã, tarde e noite, e eu estou sofrendo e vivendo e fazendo essa experiência junto com vocês, professores, junto com meus filhos, junto com meus netos, que hoje estão nas escolas também, passando por essas dificuldades. E daí fiquei pensando durante a noite, a hora que eu acordei, fiquei pensando a diferença de ser professor e de estar professor. Aqueles que consideram assim, estar professor, eu estou vivendo um período de sala de aula, um período de educação, professor, é muito simples passar por essa experiência da pandemia, da ausência da escola. Mas aqueles que se dizem ser professor na sua essência, está sofrendo muito. E é para esses que eu quero dirigir algumas palavras assim que eu escrevi. Claro que não são só ideias minhas, eu busquei em alguns teóricos que eu gosto muito e que fizeram parte da minha história de educadora, de professora, passar para vocês umas palavras. E entre elas, assim, o professor, o ser professor, é aquele que é um mediador social entre aquilo que é universal da sociedade e aquilo que é particular da vida do educando. Ele é aquele que compreende a realidade com a qual trabalha, e vocês aí do NICE compreendem essa realidade, tem um quê a mais para essa comunidade do NICE. Esse comprometimento político de saber de que lado você está, de que lado você, a que lado você quer que o seu aluno chegue, que consciência que ele tenha, que papel que você quer que ele exerça na sociedade, daí você também exerce um papel social muito importante. É aquele que tem competência no campo filosófico, no campo teórico do conhecimento, acima de tudo, que tem um domínio de um saber e que esse saber tem que ser socializado àquelas criaturas, àquelas pessoas que não têm acesso ao saber se não for dentro da escola. Também tem uma função específica de produzir, de socializar conhecimento científico, de produzir esses conhecimentos que foram produzidos pelos homens ao longo da história. Além disso, o professor também é um exemplo que domina atitudes, valores, experiência de vida e que os seus alunos, de certa forma, espelham em vocês, espelham em nós, para também organizar a sua vida. É um profissional, como diz Paulo Freire, que tem a docência como base da sua identidade profissional. Sem docência não existe professor. Sem a docência, o ensinar, o estar em sala de aula, o desenvolver uma prática de socializar os saberes, não existe o professor. Mas, além de tudo isso, de toda essa bagagem cultural, desse conhecimento científico, ser professor é muito mais, e vai além disso. E como diz a Madalena Freire, uma teórica muito bacana, muito legal, que eu gostei muito na minha história de vida profissional, ela diz assim, o professor é o profissional do humano, é aquele que desperta no ser humano a magia do saber. Ele abre caminhos de esperança, além de desvendar o mistério do cálculo, da fala, da escrita, da ciência, ele cria o desejo de ser. As pessoas olham no professor, embora muita gente se considere frustrado na educação, mas o aluno ainda olha no professor como alguém que é exemplo, que pode dar um testemunho de vida, de superação, aquele que conseguiu a sua realização pessoal, a sua realização profissional. E, além disso, além desse desejo de ser, de promover o conhecimento universal, de promover o conhecimento especializado, é preciso a gente entender, como professor, que nós fizemos parte, e fizemos parte seriamente da história de muitos profissionais.
quase todos. Quando um médico se forma, se comemora, se festeja, e são poucas as pessoas que olham para trás e dizem assim, ó, eu fiz parte da história desse médico, eu fiz parte da história desse cientista, dessa pessoa bem-sucedida na sociedade. Ninguém hoje pode dizer assim, ó, eu venci na vida sozinho. Eu venci na vida porque eu passei por uma escola, porque eu recebi uma formação do professor, porque eu tive um professor que me incentivou, porque eu tive um professor que me deu apoio, porque eu tive um professor que despertou em mim o desejo de ser o que eu sou. E poucas pessoas falam isso, infelizmente. Então, ser professor é participar profundamente do crescimento social, é trabalhar em mutirão, lançando as primeiras bases que transformarão as nossas ideias, os nossos projetos, em terra firme ou na imensidão do mundo que estão por aí. As nossas falas, os nossos exemplos, os nossos testemunhos, o nosso ser está colocado em cada criatura que passou pela nossa escola, que passou pela nossa experiência de vida. E aí a gente pode dizer assim, olha, ser professor, acima de tudo, é ser um grande educador. Rubem Alves fala de ser jequitibá, né? O educador é o jequitibá. Jequitibá é uma árvore que produz umas raízes fortíssimas. E não é qualquer vento que derruba. Ele diferencia bambus e jequitibás. Um bambu, o vento leva para qualquer lado. Um jequitibá é muito difícil, porque produz uma raiz que sustenta. Então, quais as raízes que sustentam um educador? Quais as raízes que sustentam um professor? A raiz, principalmente, do desejo, do sonho, que leva para frente, que motiva a gente a acordar todos os dias de manhã e pensar nos alunos, pensar na escola. Eu me aposentei e fiquei... Até hoje eu ainda não estou muito preparada para a aposentadoria. Nos primeiros meses de aposentadoria, eu não conseguia ir na frente da minha casa no horário de meio-dia que as crianças passavam. Porque, para mim, na minha cabeça, quando você fecha um ciclo de vida, é muito difícil abrir o outro, mas é preciso abrir um outro ciclo. E aí eu busquei na catequese uma experiência de ensinar, porque eu não dava conta de guardar o conhecimento só para mim. E aí essa talvez seja a maior marca do profissional da educação, de não guardar o conhecimento só para si, de transbordar. Eles têm uma experiência de vida tão bacana, tão forte de saberes, que ele não consegue guardar só para si. Ela transborda no aluno, transborda na comunidade, transborda por todos os órgãos dos sentidos que o professor tem, que o profissional tem. E aí, como eu disse que a Madalena Freire, ela tem um texto lindo que diz: o educador, o professor, ele é educador da falta, educa a dor da falta, educa a fome do desejo. A criança chega na escola, o adolescente, o jovem chega na escola com fome, mas não é fome de comida só, é com fome de desejo de saber. E a grande sacada do professor, o grande clique que o professor tem que ter é descobrir esse desejo, essa significância que é para a criança, para o adolescente, para o jovem, a escola. Ele busca na escola aquilo que ele não encontra em lugar nenhum, além do saber, além do conhecimento, além dos valores, das atitudes, da experiência de vida, ele encontra também um lugar de ser feliz, um lugar de se relacionar, um lugar de ser você mesmo, lá trocando experiência com seus colegas, com os profissionais da escola. E daí, nesse tempo de pandemia, muitos de nós, e eu me incluo, pudemos sentir a dor do isolamento. Eu vi muitos profissionais comentarem a tristeza de ver a escola vazia. Quando a escola está vazia, quando o silêncio permanece dentro da escola, dói.
Numa greve dos professores, eu era diretora do Polivalente, e eu tive que responder várias coisas na escola. Eu ia na escola e sentia uma dor no meu peito, porque lá na escola não se ouvia a voz de ninguém, nem dos passarinhos. Parecia que até os passarinhos tinham abandonado a escola. Então, a dor do silêncio, esse silêncio que essa pandemia trouxe para nós uma tristeza muito grande. Também a dor de sentir as dificuldades dos alunos. Eu vi o Jean angustiado, porque tinha aluno que não tinha celular, que tinha aluno que não tinha isso, que não tinha aluno que não tinha aquilo, que aluno não estava entendendo a atividade. Eu vi o Luciano, que é meu filho, também sofrendo com isso. Então, a dor de não poder estar presente na vida do aluno, tirando dúvidas. Isso quase ninguém reconhece. Mas também a dor de ouvir pelas mídias sociais tanta crueldade relacionada à vida do professor. Muitos desanimam quando vê isso, agride, fala, retruca. Eu, pela minha experiência de vida, eu sempre digo assim, nada que o tempo não resolva, nada que o tempo não responda a certas atitudes. E a sociedade hoje está vendo o quanto faz falta a presença do professor na escola. Isso vocês podem ficar tranquilos. Aqueles que gritam lá na mídia, aqueles que berram lá, eles não têm muita importância. O importante é se um aluninho de vocês, se um adolescente pedir ajuda do professor e se sentir grato, como eles mostraram naquele vídeo do Dia do Professor, vale a pena a nossa vida. E nesses 43 anos, eu posso dizer assim que eu encerrei esse ciclo dizendo assim, nossa, parece que eu não ajudei muito, mas é tão gratificante ouvir, ver, sentir o quanto os meus ex-alunos se realizaram na vida. E graças, de certa forma, graças a algumas coisas que eu ensinei. Não ensinei tudo, a vida se encarrega de ensinar muitas coisas, mas o pouco que eu ensinei fez diferença. Então, o que nos alimenta como professor, e eu quero dizer isso de coração, o que nos alimenta como professor é o desejo, é o sonho, é a fome de saber também. E o Paulo Freire, ele diz assim, quando não existe mais esperança, eu tive a oportunidade, só para fazer um parênteses, eu tive a oportunidade de ouvir isso ao vivo do próprio Paulo Freire. Ele diz assim, quando não existe mais esperança dentro da educação, se chama a polícia. A polícia dá um corretivo, a polícia prende, a polícia leva lá para as penitenciárias, para as cadeias, porque não se tem mais esperança. Mas quando se tem ainda uma chama de esperança, um pouquinho de esperança, se chama o professor. Pois através do brilho, do olhar do professor, que eu tenho certeza que todos os professores dessa escola têm, esse brilho diferenciado no olhar, ainda se tem utopias, se descobre as utopias, se descobre os sonhos, se descobre os desejos, se descobre a vontade de ensinar, a vontade de continuar e a vontade de mudar e de transformar. Quando a gente entra numa sala de aula, entra o coração, entra o corpo, entra a expressão facial, entra o saber, mas acima de tudo, entra um ser completo. Todos os problemas, de certa forma, a gente deixa. Quantas vezes a gente entra na sala de aula acabado, mas o aluno não tem que sofrer por isso. A gente olha para o aluno, mesmo os bagunceiros, que mais precisa da gente, são aqueles que mais têm dificuldade. A gente olha para ele e esse olhar transmite a esperança, o sonho. E fala assim, é possível mudar a minha vida. Eu vou mudar. O professor acredita em mim. Tem tantos vídeos, tem tantos filmes lindos, maravilhosos, que mostram quanta experiência de mudança de vida feita através do olhar do professor, da presença do professor, da pertença, né, a uma escola, a uma sociedade, pela inclusão feita pela escola, pelos professores. E
Então, o educador, ele educa essa falta cognitiva, essa falta afetiva para a construção de um prazer. E é dessa falta que nasce o desejo. Ele educa a aflição, ele educa as angústias, ele educa a fome do desejo. Então, o que eu queria dizer para vocês nesse final de ano? O quanto vocês são importantes, o quanto vocês são diferentes de outros profissionais, o quanto vocês são valorizados e amados por aqueles que mais precisam, por aqueles que estão do lado à margem da sociedade, de certa forma, porque a porta para a inserção dentro da sociedade é o conhecimento. Num gesto concreto, vocês vão até a porta que o aluno bate do lado de fora, vocês vão até a porta, abre essa porta com saber, estende a mão, mas muito mais que isso, vocês estendem a mão, o coração, a alma para aqueles que precisam de vocês. Hoje, pode ser sim que vocês se sintam desvalorizados, as crianças não valorizam, a sociedade não valoriza, tal, mas eles vão levar para a história deles cada gesto, cada olhar, cada palavra de incentivo, cada conhecimento, cada saber que vocês dedicaram a eles. Talvez uns vão demorar muito para reconhecer a importância de um professor, mas a maioria, na sua trajetória de vida, na sua história, ele inclui cada professor. E eu me sinto inclusa dentro da história de muita gente. Tanto é que eu falo assim, brincando, que eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, porque é ser, é uma ideia, uma pertença que não sai da gente, que está impregnada na alma, porque no corpo a gente consegue tirar, mas na alma a gente não consegue. E isso, gente, é uma coisa que faz a gente repensar nossa importância dentro do contexto social, que faz a gente repensar a vida e olhar para... Eu sempre falo assim que eu sou católica, acho que muita gente sabe, e eu gosto muito de incluir Deus na minha trajetória de vida. E eu digo assim que uma vez alguém me disse, e eu vou repetir para vocês, Deus, ele criou seres perfeitos. E ao homem, ele criou com uma pequena falha. Falha não, talvez, uma falta de complementariedade. Porque ele sabia que também ele ia colocar no desejo de cada profissional da educação, de cada pessoa que escolhesse o magistério, um desejo de completar essa obra inacabada de Deus, que é a pessoa humana. Por isso, vocês participam do projeto de Deus. Vocês são partícipes. Vocês fazem parte desse plano universal que Deus tem a cada um de nós, colocando o dom, a vocação e a missão de transformar pessoas, de complementar pessoas. Pessoas que têm o domínio do saber, mas mais que isso, pessoas que são formadas a partir de valores e atitudes que eles encontram em cada um de vocês, em cada pessoa que passa pela vida deles dentro da escola. Às vezes a família nem se dá conta do quanto o aluno chega faltando coisas na escola, faltando valores, faltando atitudes, faltando ensinamento. E antes de ensinar a matemática, o português, a história, a geografia, ciências e as demais áreas do conhecimento, você precisa olhar para ele e dizer: quem está aqui? Quem vai ser meu companheiro de jornada? É um ser que precisa, além daquilo que eu tenho para oferecer, do saber, mas ele precisa de mim, precisa do meu olhar, ele precisa do meu sonho, para que ele se realize também no sonho dele.
E aí, gosto muito, muito, tem muitos teóricos que falam coisas lindas sobre o professor, sobre a educação. Mas eu gosto muito do Rubem Alves, apesar de às vezes ele ser criticado, que ele diz assim: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Um dia morreu um professor que tinha um conhecimento muito grande. E no velório dele eu fiquei pensando assim, para onde vai o conhecimento desse professor? Onde, onde será colocado o conhecimento da gente quando a gente não fizer mais parte desse mundo? Todo o saber, toda a ciência que a gente levou anos para construir. E Rubem Alves diz, nós somos imortais, os professores são imortais, porque o professor vai continuar na vida de todos aqueles pelos quais ele dedicou sua ciência, o seu conhecimento, o seu saber. Essa magia de ensinar, ela é como se fosse contagiante. Ela contagia aqueles pelos quais passam pela nossa vida. E nós podemos morrer. Eu, por exemplo, eu saí da escola, não mexo mais com educação, mas eu tenho certeza que o saber que eu trabalhei com inúmeros alunos, com milhares de alunos, faz de mim imortal na vida de cada um deles. E é assim que a gente se alimenta. A gratidão que a gente tem é essa, de um dia alguém fazer alguma coisa que você ensinou, que você participou da vida dele. Ser alguém que um dia você estimulou ele ser. Desenvolver um trabalho, se realizar numa profissão e ter um pedacinho seu lá dentro dele. Na ciência, ele pode nem reconhecer, né? E talvez ele nunca volte para dizer obrigada, professor. Não tem problema. O trabalho que nós desenvolvemos na escola é remunerado, mas a dedicação e o amor é gratuito. E esse amor gratuito que vocês desenvolvem, que vocês dedicam aos seus alunos, à escola que vocês trabalham, é uma forma, vocês vão receber de volta, de certa forma, na realização dos seus alunos, mesmo que eles nem saibam disso. Essa é a realização do professor. Então, nesse final de ano, eu queria, assim, muito que vocês encontrassem forças em Deus, força nos ídolos que vocês têm, força do alto, força de onde vocês acham que é possível tirar para chegar na reta final. Não pode morrer na praia, né? Não dá para morrer na praia. Mas encontre forças e saibam que vocês fazem a diferença. Eu gosto muito de uma parábola bíblica, que é a parábola do semeador, que todo mundo conhece, né? Que o semeador saiu a semear, ele jogou semente na beira do caminho, foi pisada, as aves comeram. Ele jogou semente entre os espinhos, cresceram e os espinhos sufocaram. Ele jogou semente no pedregulho, as pedras, até desenvolveram as plantas, mas as pedras não sustentaram essas raízes e elas morreram. Mas o semeador, e aqui a gente pode dizer também, fazer uma analogia, dizendo que é nosso papel de semeador, as sementes caíram em terra, algumas sementes caíram em terra boa, que é o que a gente acredita, que toda a semente lançada na sala de aula cai em terra boa. E essa terra boa produz frutos. Os frutos do saber, mas assim, os frutos também da complementariedade, os frutos daquilo que é necessário para a nossa vida. E Jesus, nessa parábola, ele diz assim, olha, quem plantou em terra boa
é aquele que dá fruto da perseverança, é aquele que dá continuidade, é aquele que se sustentam. Lembra do Jequitibá, que tem raízes fortes, que não é qualquer vento, não é qualquer tumulto, e também não é a pandemia que vai fazer de nós menos, né? Vai fazer de nós inferiores. Pelo contrário, a nossa grandeza sobressaiu nessa pandemia. Ampliar o conhecimento científico é necessário, mas a gente também precisa ampliar o saber de nós mesmos, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, estabelecer uma relação forte com a crença que vocês acreditam, mas com Deus, com a vida, né? E precisamos sempre ser terra boa e também distribuir boas sementes. Aquele que elabora o conhecimento e que distribui também vai produzindo frutos. Precisamos produzir frutos da leitura, da escrita, da história, da geografia, da ciência e tantos outros conhecimentos. Mas também precisamos desenvolver os frutos da justiça, da fraternidade, do amor. Precisamos ensinar os nossos alunos a sua humanidade, a sua imagem e semelhança com Deus, a amar, a ser tolerantes, a reconhecer no outro a presença divina de Deus. Como irmãos que às vezes passam tempos difíceis, mas precisamos, como diz uma pessoa, apesar da máscara, precisamos levar o sorriso, né, a graça, tudo pelo olhar agora, né? Tudo pelo nosso olhar. Deus, talvez ele nem tinha essa intenção, mas ele deixou fora agora com o uso de máscara só o olhar, para a gente aprender a olhar, aprender a fazer leitura dos olhares, aprender a mandar mensagem através dos olhares, já que a boca não consegue, a gente não consegue ver. E nesse olhar esteja presente a esperança, o amor, daqueles pelos quais vocês fizeram a diferença, mas acima de tudo, o olhar de vocês. Tenham forças, meus colegas professores. Contem, eu sempre rezo pelos profissionais da educação, pelos professores. Contem sempre com o meu apoio, meu carinho. Se ninguém disser obrigada a vocês, eu vou dizer hoje, muito obrigada pela dedicação, pelas horas que vocês passam diante de um computador, preparando a atividade, por cada palavra, por cada gesto de carinho. Obrigada. Tenham forças, tenham vontade de continuar até o final. Que no dia 31 de dezembro, quando encerrar esse ano, nós possamos olhar para o alto céu e dizer a Deus, passamos por 2020 e somos melhores, com certeza. Melhores profissionais, mas acima de tudo, melhores pessoas. Sejam felizes, sintam-se amados, que a gratidão da comunidade se manifeste em cada gesto que vocês fizerem, mas acima de tudo, que recebam a bênção de Deus todos os dias da vida de vocês, a bênção da saúde, a bênção da inteligência, da sabedoria, que o Espírito Santo ilumine cada ação, cada gesto, e que vocês possam comemorar sempre pela profissão que escolheram, pela missão que vocês têm. Beijos, muitas felicidades. Jean? Obrigado, professora Lourdinha. Obrigado, mãe. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Acho que agora há pouco deve ter clicado, aparecido o negócio da bateria do seu celular, né? Aham. Porque saiu daqui, acho que estava 40%. Então é isso, mãe. Obrigado. E aí, sempre quando a gente precisar, a gente vai chamar, assim, tá? Estou aqui. Agora, o João... eu vou repetir, eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, não tem jeito. Ah,
Então, até mais, mãe. Tchau, tchau. Tchau, beijos. Beijo. Aí agora. Quem sabe, sabe, né, gente? Quem sabe, sabe. É que ela não teve. Eu passei para ela ontem à noite, acho que era 9 e pouco. Antes um pouco de estragar a cozinha aqui com a fumaça, eu mandei mensagem para ela fazer uma fala. Mas vai lá, Valéria. Acocha o pau aí agora. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar então. Depois desse gás a mais aí, agora, bora lá. Então, assim, identificamos esses 4 alunos aqui. Vamos fazer a identificação dos nossos alunos por turma para depois a gente pensar em ações, então. No 7º ano, como que tá? Quem que vocês acham que são os nossos estudantes prioridades nesse momento para que a gente possa fazer essa busca aí? Só um pouquinho, Valéria. Então, no 6º ano ficou o Tiago, a Mirelle. José e Igor. Tá. Vamos deixar a Valéria, o José e o Igor fora? Deixa só o Tiago e a Mirelle. Tá, mas esses aqui estão fazendo? Tem nota? Sim. Como é que tá? Sim, eles só têm bastante dificuldade. Tem nota. Uhum, Vamos então deixar beleza. no 6º só eles dois. A Mirelle e o Tiago. O que vocês acham aí, professores? Também acho. Quem mais tem o fundamental? Também concordo. Uhum. Mais Williams? Concordo. Eu não quero abrir o microfone, o cachorro está latindo. Ah, tá. 7º ano, então. Eric, Lucas, Rodrigo e Eduardo. Eu já acho o Eric, o Lucas, o Rodrigo e o Jaderson. O Jaderson tem nota, mas agora vocês viram que ele não está fazendo as atividades? Pelo menos na minha disciplina. Tem muitas sem fazer. Ele está com várias atividades atrasadas, sim. E o Eduardo? O Eduardo, ele não fez de sem vergonhice ainda. Então, quem, gente? Rodrigo, Lucas e Eric, confirmado, então. Rodrigo, Lucas e Eric. E o outro? Uhum. Eduardo e Jaderson. Como que eles estão de primeiro e segundo trimestre? Eles estão bem? O Eduardo só vai vir para atrapalhar eles. Aí coloca o Eduardo e o Lucas junto ainda. Então deixa o Eduardo. Vamos tirar o Eduardo. Só se fizesse em 2 dias. Vamos deixar eles aqui então e a gente pode pensar em ações diferentes. Só para ver quem precisa de algumas intervenções e a gente pode pensar ações diferentes, mesmo sendo da mesma turma. É que eu acho assim que o Eduardo ficou se arrastando o tempo todo, né, gente? Daí vai ganhar o ano assim, né? Porque pensamos assim, pelo que a gente acompanha pela tutoria, o que a gente não fizer agora vai sobrar para a gente fazer final do ano e vai apurar para nós. Então, acho que já está essa oportunidade de pensar nessas ações e tentar buscar essa galera agora, para dezembro não chegar tudo de uma vez para a gente fazer. Então, vamos manter. Esse nivelamento seria uma forma de recuperação dos bimestres anteriores, é isso? Na verdade, assim, nós vamos ter que fazer um plano de nivelamento para novembro inteiro. Tá? Aí dentro desse plano de nivelamento, vocês vão ver dentro do PTD de vocês, mais os conteúdos que foram trabalhados no Aula Paraná, o que já foi trabalhado, o que ainda não foi trabalhado, o que foi trabalhado, porém os alunos não se aprimoraram daquele conteúdo, para que vocês possam retomar de alguma forma, avaliar de alguma maneira esses alunos e
por consequência, avaliando-os novamente, poderá ser mudada a nota também, né? É. Tá, vou mantê-los aqui, depois nós vamos pensar nas ações. 8º ano. A 8º ano, tá Natiele. tranquilo? Natiele. Natiele. Uhum. Somente ela?